Olá, começa agora o 1049, o podcast do CAAF. Eu sou Lohane Rodrigues e continuando o nosso tema sobre universidade e movimento social, produção de conhecimento sobre violência, hoje nós temos dois convidados. Primeiro, a Débora Maria da Silva, que é fundadora e coordenadora do Movimento Independente Mães de Maio, mãe do Edson Rogério, vítima de maio de 2006, educadora popular pelo Promotoras Legais Populares e também pesquisadora aqui do CAAF. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Lohane, tudo bem? Muito obrigada por mais essa oportunidade. E a gente tem também aqui o Jaime Alves, que é antropólogo e jornalista. Ele trabalha com movimentos sociais na Colômbia e no Brasil, com atenção às questões relacionadas ao terror policial e juventude negra nos dois contextos. Oi, Jaime, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui. Oi, Lohane. Oi, Débora. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, gente, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso bate-papo. E aí a primeira coisa é perguntar para você, Débora, queria que você explicasse aos nossos ouvintes o que é o Movimento Independente Mães de Maio, quando é que ele surge e qual que é a importância dele dentro do contexto de lutas no estado de São Paulo. Obrigada, Lohane. O Movimento Mãe de Maio, ele nasceu da necessidade de gritar que a gente tinha um sistema de segurança pública violento em cima da população pobre, negras, moradora de favela e de periferia. No maio de 2006, nós vimos, e toda a população, a sociedade assistiu, um dos maiores massacres da história contemporânea. Esse massacre ele foi acobertado por uma Copa do Mundo em 2006. E uma dessas vítimas era meu filho. Não tem como você ir à luta por unidade, quando a gente vê que o nosso filho virou número e é número para o sistema, principalmente de segurança pública. Nós, como mãe, aprendemos ao longo dos 29 anos do meu filho a cuidar, a zelar, a educar. E quando nós vimos aquele massacre, até então, eu, como uma pessoa pacata, achava que tinha sido no Brasil o que estava acontecendo. Mas no desenrolar da semana, a gente vendo nas matérias, no jornalística, a gente vimos que foram muito mais, não foram só meu filho, não foram só aquelas pessoas da cidade de Santos, onde eu moro, mas eu só pensava que tinha sido na Baixada Santista. Quando se passou, assim, mais ou menos, para você ver como eu era leiga, quando chegou, assim, mais ou menos num período que eu caio de cama, pela negação de várias evidências que eu pedia para a Polícia Judiciária me dar uma devolutiva e não tinha, eu me deprimi, caí de cama, mas quando eu me levantei, eu fui atrás daquelas mães que eu via nas matérias jornalísticas. E eu não conhecia ninguém, não conhecia os filhos dela, e saí em busca da primeira mãe, que foi Edinalva. De lá, eu falei para ela, vamos atrás da justiça, eu conheço a justiça. Eu, tão assim, inocente, eu achava que existia justiça, mas eu conhecia pessoas, não a justiça. E de lá, Edinalva comigo, fomos atrás da Vera Freitas. Chegou lá na Vera Freitas, convencemos elas de ir buscarem outras mães que a gente tinha visto na televisão. Aí foi então que ela pegou e falou que o filho dela frequentava um baile funk no centro da cidade e a namorada dele conhecia a grávida de 9 meses que tinha sido executada. Ela, o marido e o bebê. Então, aí nós combinamos de ir atrás da mãe, né, que era a Vera Gonzaga, a falecida Vera Gonzaga. Mas eu não fui mais com a Edinalva, eu fui com a Vera Freitas. Muito importante falar isso, porque a Edinalva não deu para ir e acabou indo eu e a Vera Freitas. Chegando lá, chamamos ela bem fechadona, como que ignorasse a presença da gente ali. Ela pegou e falou, eu falei, vamos para a luta? Ela falou, nós vamos morrer. Você conhece a história das mães de Acari? Eu falei, não, eu não conhecia. Que ver o mundo que eu vivia, ver o mundo que a sociedade e muitos moradores de favela de periferia vê. É só o que passa na televisão e ponto. Aí foi que eu falei que nós não vamos morrer nada, vamos embora. Aí ela
Vamos, eu tenho coragem, mas olha, é muito perigoso. E nós fomos pedir apoio. Quando nós fomos pedir apoio, nós batemos na porta dos vereadores. Olha, se foi a polícia que matou o filho de vocês, cuidado. Aquilo me irritou, porque eu pedi uma faixa. Eu não tinha dinheiro para pagar uma faixa. Eu tinha dinheiro para pagar a condução de uma mãe, mas eu não tinha dinheiro para fazer uma faixa. E ali voltamos, e quando a gente voltamos da negação dessa faixa, a gente vimos na praça em frente da Prefeitura de Santos, show que era virada cultural. E ali aquele palco que a gente sabia que era uma nota aquilo ali, sabe? Vários materiais. Eu falei, nossa, a gente queria só uma faixa. Falei, olha, a nossa luta é muito grande. E fui para casa e daquele dia foi determinante. Se passou mais ou menos 6 meses, quando saiu uma matéria no Jornal Popular, que era R$ 1, na época, vinha contando que teve uma matança. Aí eu prestei atenção naquele jornal. Eu falei, nossa, que matéria bombada. Teve uma matança onde? Teve uma matança em maio. Nós temos vários aparelhos do Estado e os familiares não procuraram. Então tinha nome, como procurar as organizações. Eu me lembro que era a Ouvidoria das Polícias, né? O CONDEP é o Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Humana, o CRAVE é o Centro de Atendimento à Vítima de Violência, e a Ouvidoria da Polícia é onde recebe reclamações e também elogio para policiais. Eu acredito que eles recebem muito menos de 1% de elogio, né? No desenho político do nosso país e também do estado de São Paulo. E chamamos as mães para ir, pasme. Meu filho morreu com 29 anos, eu não conhecia São Paulo, então foi um desafio. Quando a gente vai às 4 mães, e eu peço para elas descerem em todas as estações do metrô, que eu achava que ia se perder. Porque eu tinha medo de ir para São Paulo, porque São Paulo, meu pai falava que a gente se perdesse, a gente não voltava mais para casa. E eu só pensava nos meus filhos, nas minhas 2 filhas que eu tenho ainda. Mas aí eu entrei em parafuso, eu muito nervosa, de comecei a se perder, eu fazia elas descer em todas as estações. E a Vera, que tinha um pouco mais de cultura, de estudo, a Vera Freitas, que ela fez faculdade de administração de empresa, ela ficava olhando no mapa. E eu puxava ela pelo braço, eu falava que vamos embora, fica olhando o mapa não adianta nada. Aí liguei para a ouvidoria. Quando eu liguei para a ouvidoria foi me conduzindo. Eu disse aonde eu tinha que descer, que eu não perguntasse para nenhum transeunte onde que ficavam os endereços, para ter cuidado. Perguntava sempre para o motorista de táxi, mas não tinha errada, se a gente saísse e fosse virando, né, à esquerda. Foi muito engraçado quando ele falou, vai virando à esquerda, que quando você descer na Sé, aí você pega a estação para ir para Anhangabaú, e lá, ele falou, a prefeitura fica de frente à Câmara Municipal, e ficava mesmo, e ele falou assim, vocês vão escutar muito grito, muito isso. Dali, a gente fomos prestar depoimento, às 4, né? Prestamos depoimento porque a gente não tinha confiança de falar tudo que a gente sabia em Santos, porque sempre tem aquele corporativismo do promotor pescar com advogado de polícia e aquele espadrinhamento total, e a gente já tinha desconfiança, porque o promotor deu uma determinação para mim que eu procurasse investigar, fazer as minhas próprias investigações, tanto eu como as mães. Olha só, a obrigação do Estado que deram determinante para as mães. Ali nós passamos a ter o diploma do conhecimento. Aquilo foi determinante. E nós, quando a gente conversamos com a ouvidoria, eles me ensinaram para nós andar com as bolsas em São Paulo e mandou a gente atravessar a Praça da Sé. Ensinou como é que é por onde a gente ia, que não precisava pegar nada de metrô nem nada, que tinha um atalho que dava para ir. E nós atravessamos a Praça da Sé ainda meio assustada, porque nós vimos a cavalaria e a tropa de choque, carros e as viaturas. Ficamos muito assustados, mas atravessamos e fomos no CONDEP. Chegou no CONDEP a Rose Nogueira, encontrei a presidente, que era a Rose Nogueira, muito simpática, mas ela pediu para a gente primeiro conversar com o secretário. E depois ela falou, vocês conhecem esse livro? Eu falei, não. Ela falou assim, quem matou seu filho? Ela falou para mim. E eu falei bem baixinho para ela, a polícia. Olha,
Ela conta que que eu não abria, não conseguia nem abrir a boca, falando bem baixinho. Aí ela pegou e falou assim: Sara, faz o quê? Eu falei: sou vendedora de lingerie há 10 anos, também faço faxina, né? Sou diarista, faço também trabalho artesanal. Eu bordo, eu faço crochê também, pano de prato. E ela fala até hoje que ela se lembra disso. Aí ela foi dentro de uma caixa, pegou os livros, distribuiu para todas as mães, né, para as outras três. E no meu, só no meu, ela colocou assim: Débora, mãe modelo do Brasil. Modelo, eu olhei assim, mas não dei importância, eu só li o que ela escreveu. E aí ela falou assim: vocês conhecem a luta das mães da Argentina? Eu falei: não, olha o mundo que eu vivia. Ela falou assim: ela luta pelos filhos até o dia de hoje. Aquilo foi determinante quando ela falou. Aí eu peguei, nós viemos embora, peguei o metrô na Sé. O metrô, ele deixou a gente no Jabaquara e eu sentada assim com aquele livro, segurando assim, não queria olhar, abrir o livro. Aí ela tinha falado que tinha todo o relatório das pessoas que morreram, as 493 pessoas. E eu fui embora para casa. Eu não dava um pio com as mães. A única coisa que eu falei assim: nossa, tanta gente que morreram, não era só nossos filhos. Cada uma foi embora para sua casa e passou mais ou menos 15 dias e uma delas me ligou: tu já viu? Olha a coisa mais absurda. Aí eu falei: não, teu filho está numa página tal. Eu falei assim: meu Deus, o que eu tinha medo era de encontrar o nome do meu filho, que eu não aceitava. Muito difícil de ver. E depois que eu vi, eu imediatamente liguei para ela. Eu perguntei quem falou, quem prestou depoimento e falou, trouxe esses dados que meu filho foi morto pelos encapuçados. Essa resposta não tem até o dia de hoje. Dali, nós começamos a andar, começamos a ir para São Paulo. A gente achava que ali a gente ia receber um suporte, mas foi engano. Foi engano porque nós começamos a ir para cima e para baixo, depois nós fomos indicadas para ir para a Comissão de Justiça e Paz. Ali também nós falamos com 3 desembargadores. Um deles era o falecido Antônio Carlos Malheiro, que quando eu vi, eu me assustei depois do depoimento, com a cópia. Quando eu vi que o sobrenome dele era Malheiro, eu me assustei porque aí já estava correndo, né, as investigações, que Augusto Pena e Lauro Malheiro estavam envolvidos com a interceptação dos telefones dos presidiários e eles estavam sendo acusados de pedir propina com os telefonemas para os familiares de preso. Ali eu descobri que eles estavam envolvidos, batemos de frente junto com o CONDEP e caiu a cúpula da Polícia Civil. Delegado-geral, que era de Santos, era um conhecido de Santos, o Lauro Malheiro caiu e o Augusto Pena, ele foi preso. Foi aonde nós falamos: não adianta trocar 6 por meia dúzia. Mas a cópia, quando eu vi Lauro Malheiro e Antônio Carlos Malheiro, nós descobrimos que para quem a gente fizemos depoimento, também era familiar daqueles que estavam envolvidos. E nós se assustamos cada vez mais. Eles, em vez de dar uma palavra de conforto para nós, eles me levaram até o metrô, um deles, Antônio Carlos, desembargador, e falou para mim ter cuidado. O secretário de Justiça na época também estava presente. Ele também, quando me pegou na minha mão, ele falou: Deus te proteja. É assustador, né? Então, o movimento, ele fez esse foi o princípio de quando a gente começou a fazer um enfrentamento, porque a gente descobrimos o que estava por trás da morte do nosso filho. Então, a gente viu que era uma coisa muito grande. Quando a gente fomos convidada para fazer os 3 anos junto com o Conecta, os 3 anos, a apresentação do relatório do Conecta, com os familiares de Parque Bristo. Aí nós conhecemos familiares de Parque Bristo que a gente também não conhecia, as mães de lá, só que eram tudo evangélicas. Elas não queriam muito assunto e elas não queriam nem falar com a mídia. Mas a gente era com a galera, a gente era bem cagarela, a gente já estava bem, sabe, explodindo. Ali
participamos dos 3 anos, também montamos, quando voltamos para Santos, montamos a conferência, as mães, montamos a primeira conferência de direitos humanos em Santos, que nunca teve. De lá eu saí para delegada, bati em todo mundo, porque depois eu notei que nós vamos organizar, e a gente organizamos, e depois as pessoas vêm e pega como delegado. E a gente já tinha sido escolada porque vinha essa guerra para poder pegar como delegada. E aí eu saí como delegada, levei as mães, elas voltaram e eu saí como delegada. Aí fui para São Paulo, para a estadual, chegou na estadual, a mesa do direitos humanos baniu mãe de vítima. E aí eu saí para a defesa. Foi onde nós ganhamos o maior corpo. O movimento ganhou uma das maiores honraria e respeito por quem matou nossos filhos. Quem eu falei, nós somos mãe de vítima, que a polícia matou, e vocês, eu apontei o dedo para a sociedade civil, aplaudiram com a Copa do Mundo. E aí os policiais se levantaram todos com o crachá na mão. Dali eu fui para a Nacional. Mas aquilo ali mesmo, a cigana veio e falou para mim, olha, eles levantaram o crachá, cuidado, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Eu falei, você não faz mais nada. De lá fomos para a Nacional, e levei o nome do movimento das mães de vítima, e passou, e quando voltei, Mãe de Maio, e foi aí que nasceu o movimento. Que história de luta, hein, Débora? Que enfrentamento da dor, transformação da dor em recurso político, hein? Sim, porque ali nós vimos que o direitos humano era nós, não era uma organização, os direitos humanos era formado por pessoas. E aqueles policiais que levantaram o crachá para mim, eram os mesmos policiais que estavam fardados na conferência, tentando intimidar os destaques. Né? E depois, por último, eles andavam assim, normal, civil, mas quando eles iam para a conferência, eles iam fardados, porque nós encontrávamos eles no corredor do hotel. A gente não sabia que eles eram policiais, só ia descobrir quando eles estavam fardados na conferência. E eu acho que tem uma coisa muito interessante quando a gente te escuta falando, Deb, quando você vai falando os relatos e traçando uma história do movimento, é que a gente vai encontrando vários pontos, né? Então você fala das mães de Acari, você fala das questões do Parque de Bristol, os casos que ainda seguem, né? Porque as coisas não param em 2006, infelizmente. E aí eu queria puxar o gancho para você, Jaime, porque parte das suas investigações tem aí o território como um ponto central nas discussões sobre a violência de Estado. Então, como é que um olhar sobre o território pode permitir discussões sobre o tema e também produções de evidências e de dados a respeito? Obrigado pela pergunta, Lorraine. Escutando a Débora falar, eu acho que fica mais evidente ainda isso, sabe? Essa inspiração vem, na verdade, das Mães de Maio, de Débora principalmente, porque a Débora tem demarcado muito essa posição, ainda hoje aqui nessa conversa, quando Débora fala as mães do gueto. Não é as mães das praças de Maio, aquelas mulheres brancas que perderam o direito à esfera pública por causa da ditadura militar argentina e estavam reivindicando de regresso, de volta à vida civil, o direito a voltar à protesta. Com todas as considerações que temos que fazer aqui, a questão de gênero, que sempre está inscrita na ordem do poder, e independente de ser regime democrático ou regime ditatorial, vai estar presente, as mães da Argentina tinham acesso, ainda que restrito, a uma esfera pública que não está disponível para as mães, mulheres do gueto, as mães do gueto, como Débora fala, ou as mães faveladas. Então, eu acho que essa questão do território vem daí. Vem de várias conversas com Débora, vem de várias andanças na periferia de São Paulo, com mães de jovens negros assassinados, em que, por exemplo, eu me lembro vindo com uma mãe de lá do Jardim Ângela, até o centro da cidade, Débora. A gente ia lá no Condep para tentar escutar ela, para ela tentar alguma coisa. Depois fomos em um outro centro, fomos na ouvidoria de polícia, que ela queria pegar o boletim para reunir evidências. E essa mãe frustrada, ia para lá, ia para cá, agora ela estava lutando para tentar conseguir uma indenização financeira pela morte do filho. E vindo com ela de lá até cá, eu me dei conta de como a cidade era um ser estranho para ela, totalmente alienada. Quando Débora fala que não conhecia São Paulo, essa mãe morando no Jardim Ângela não conhecia São Paulo. Dentro do ônibus, passando, olha, ela só conhecia São Paulo
a partir de uma posição de mulher empregada doméstica que saía de lá do Jardim Ângela, do fundão da Zona Sul, e vinha até ali no Santo Amaro para trabalhar na casa de uma família. Era a cidade de São Paulo que ela conhecia. Então, olha as marcas do território. E mais que isso, a gente aprende da geografia das geógrafos negros, né, que é um campo que está cada vez mais se consolidando, é que a violência policial não produz apenas o terror policial. A violência policial produz alguma coisa mais aqui. O que é isso que está acontecendo aqui? E eu vou pegar emprestado sua frase, Débora. Você falou uma vez, em uma dessas conversas, debates públicos, que você se descobriu mulher negra favelada quando você soube que quando a polícia matou o Rogerinho, a polícia falou, você morreu, neguinho. E Débora, e você falava, olha, eu só posso ser uma mulher negra favelada, porque se ele falou que morreu negrinho, ele tem que ser filho de uma mulher negra. Então, essa racialização, esses encontros racializados com a polícia é um momento mágico em que se constrói território. É um momento mágico em que se constrói identidades que têm que ser borradas, que têm que ser deterioradas, desconstruídas pela polícia. Essa perspectiva do território tem essa versão macabra, essas espacialidades macabras construídas pelo poder, mas também tem um outro lado, que é o lado das mães ocupando espaços que não poderiam nunca estar aí. Débora, subindo para a capital, pegando avião, indo para outros continentes, são espaços, essas mães que eram mães que estavam presas em um território, presas na favela, não? Espacialmente presas, começam a ser seres que têm alguma mobilidade espacial. Começa a ir no centro da cidade, a outros lugares, reunir com outras mães de outros lugares, as geografias dispersas do terror policial. O terror policial constrói geografias de medo em que não posso me encontrar com outras pessoas porque tenho medo que me mate, que mate o meu outro filho, coisa e tal. A Débora viu isso muito presente aqui, não é, Débora Nicali? Quando você veio e as mães falavam, não podemos nos reunir, tem medo, e os sicários, e os linchamentos. Então, essas geografias fragmentadas pelo terror policial são geografias também reconstruídas por meio de um ativismo maternal. Um ativismo das mães que junta geografias, junta as mães de ali, mães de lá, mães de maio, de abril, de junho, como o Débora fala. Então, essas mães se juntam em uma geografia de luta, em uma geografia de rebelião que vai exatamente fazer o que as mães de maio falam, que a Débora fala, que é parir um novo Brasil. Esse novo Brasil sai de ser um cemitério aberto, um país das fossas, para ser um Brasil em que seja impossível viver uma outra vida, uma vida negra vivível, que não seja vivida por meio da morte, mas vivida por meio do ativismo e por meio da luta. Acho que por aí está uma chave para a gente entender o território. Sim, a gente acaba fazendo uma rebelião no cemitério do Brasil. Quando a gente ultrapassa as fronteiras, principalmente a fronteira da América Latina, a gente vê que são todas iguais. A mesma bala que mata lá é a mesma que mata cá. Os territórios é os mesmos atacados lá, é o mesmo atacado cá. Sim. Os úteros que perdem os filhos é o mesmo dos Estados Unidos, como da Colômbia, como do México, como do Chile. A gente vai enxergando isso, que as Américas, ela precisa ser desmilitarizada, porque nós enxergamos como Mãe de Maio que quem está produzindo esse mal para nós, mulheres que parimos, é os próprios homens que nós parimos. Mas por que eles fazem isso? Eles têm um olhar que eles são transformados num herói, e o herói não é eles são covardes. Heróis são nossos filhos, que foram mortos para poder dar o poder para eles. Então, até esse vínculo a gente junta, e a gente também tira a cultura do medo das mães. A gente faz com que essas mães não desistam dos filhos, mesmo que eles morreu, ou que ele está no sistema prisional. Não desista. O filho é nosso. Eles não pediram para nascer. Nós temos que lutar por eles, pela memória deles. Porque uma mãe, ela tem um filho, ela corta o umbigo, mas aquilo ali é simbólico. É para ele crescer. Porque a gente nunca cortamos, senão a gente não tinha sentimento de mãe. Porque nós geramos. Nosso corpo de mulher
é um corpo reprodutor de seres humanos, de um amor, não é do ódio. Uma mãe não para um menino bandido. Uma mãe não para um assassino. Quem faz é o sistema. O sistema é reprodutor desse ódio, desse terrorismo em cima da mulher e principalmente da mulher negra. Por quê? Porque ele vem para eliminar a raça negra. Ele mata o menino e ainda mata a mãe. Então, nós chegamos a esse ponto crucial desse sistema. E esse sistema, ele é conduzido e alimentado por uma máquina. E é a máquina do capital. Então, desde o momento que a gente conscientizar essas pessoas que operam essa máquina, a gente vai parir um novo Brasil dessa forma. E é muito interessante e forte o que você está falando em relação do capital, porque aí tem uma dimensão dessa geografia que a Lorraine nos perguntou, que também é geopolítica, né? Quando você está falando aí sobre desmilitarizar as Américas, vocês estão acompanhando esse horror, essa aberração política que é, por exemplo, os paramilitares da Colômbia. Colômbia é um país que tem uma relação muito íntima, sanguinária com os Estados Unidos. Exato. E aqui também o Estado produz corpos, produz mães órfãs, né? Mas também esse modelo é um modelo de exportação. Assim como os Estados Unidos financiam o terror por meio do treinamento militar na Escola das Américas, ou a transferência de tecnologia, por exemplo, no Brasil para policiar as favelas durante os Jogos Olímpicos e tudo. A Colômbia também é o parceiro estratégico dos Estados Unidos nessa guerra ao terror, e o que sobra da guerra, toda a tecnologia sofisticada que existe, que tem na Colômbia para a guerra, porque é preciso fazer guerra para poder justificar esses gastos militares, mas agora com a assinatura de um acordo de paz, pelo menos precário, mas ainda assim um acordo de paz, essa tecnologia militar tem que ser usada em algum lugar. Então, aqui estamos falando já, o próprio governo fala de terrorismo urbano. Quem são esses novos terroristas urbanos? São jovens racializados, jovens negros, jovens pobres das periferias de cidades como Cali. E, por exemplo, o assassinato do presidente do Haiti, ainda que o governo está, por exemplo, está falando, não temos nada a ver, não é o governo, são pessoas que eram das Forças Armadas colombianas, o ponto não é esse. O ponto é mostrar também como essas geografias do terror, todo esse intercâmbio de tecnologia, essa geopolítica do terror, ela alimenta toda uma economia do terror, uma cadeia que, por exemplo, o presidente do Haiti assassinado não pode ser entendido como o fato isolado do assassinato de jovens negros nas periferias do Brasil ou nas periferias urbanas da América Latina. Tem alguma coisa aí que se conecta, tem aí os pontos que se conectam, principalmente nesses corpos negros que têm que ser eliminados. E isso não é negar a vitimização de outras pessoas, porque a Débora bate na tecla e bate na tecla bem, às vezes bem duro, que é atenção, tem que se considerar outras dimensões desse terror. Tem pessoas pobres, brancas, tem pessoas carentes que também sofrem esse terror. E eu acho que a gente tem que aprender quando Débora fala isso. Talvez uma arrogância seja, não, essas mães demais, isso seria um olhar arrogante, um olhar mais sensível, mais aberto a dizer, opa, um momento, o que é que Débora quer falar aqui? Talvez a Débora está falando também aqui, e me permite interpretar, Débora, é que nesses espaços de terror em que não existe absolutamente nenhum limite para o terror policial, os corpos negros são os principais alvos, mas todos os corpos, todas as pessoas que estiverem próximas também estão vulneráveis a esse terror policial. Outras pessoas são vitimizadas pela aproximação aos corpos dessas pessoas racializadas nesses territórios. Se a favela é pensada como um território negro, a polícia tem todo o direito, na lógica do terrorismo do Estado, a vir com metralhadoras desde helicópteros, a atirar sem saber quem é quem. Esse é um território de favelados. E a gente sabe que na concepção histórica do Brasil, ser favelado não pode ser pensado como se fosse algo estranho à história da escravidão, à história do terror policial no Brasil, como a história do Capitão do Mato, como a história do colonialismo brasileiro. Esses territórios são territórios sempre inscritos na ordem colonial. Fértil para eles, muito fértil. Exatamente. Exato. E até então, Jaime, pegando um gancho na sua fala, a gente bate muito de frente por causa dos dados, tanto do genocídio como do encarceramento em massa e o desaparecimento. Principalmente com alguns debates com o movimento negro. Por quê? Tirar a palavra pobre. Alguns que ainda falam, jovens negros
moradores de favela e de periferia, eles só falavam isso, jovens negros, no movimento das mães, e principalmente em maio, e também um número muito extenso, assim, muito extenso, gente, de mães que tenham filhos brancos, dos olhos verdes, dos olhos azuis, mas era pobre. Aí entra dentro dessa tua fala, porque a gente fala que aquela pequena porcentagem da comparação do extermínio do jovem negro e o extermínio do branco, eles não colocam junto essa pequena porcentagem. Eles não têm esse olhar que aquele branco, aquela porcentagem dos brancos, são moradores de favela e de periferia com CPF, que não é robusto. Então, isso a Vera também falava. A minha filha era loira dos olhos verdes, mas ela não tinha CPF, ela era pobre. Uma excelente discussão que você está trazendo, Debs, e eu queria levantar alguns pontos especificamente para São Paulo, porque aqui a gente tem um conjunto de leis que desde 2013 busca cercar ainda mais qualquer manifestação, especialmente quando ela é cultural e que venha desses espaços periféricos. Aí aqui eu estou falando especificamente do baile funk. Então, que tipo de argumentos são utilizados para justificar esse cerceamento, sabe, esse cercamento, e como é que eles expressam o mecanismo do racismo de Estado? Porque nesse caso, ele me parece mudo, né? Ele não se anuncia na sua manifestação. Quando a gente está falando da lei do silêncio, das operações pancadão, que é algo específico daqui, isso é um subterfúgio, é um pretexto para que essas ações aconteçam. Então, como é que a gente pode falar dentro desse cenário sobre direito à cidade? Porque ela me parece uma categoria importante, mas será que ela dá conta de analisar todas essas camadas? Opa! Semana passada eu participei da defesa da banca do Odair Dias, que foi aluno do mestrado do Serviço Social da Unifesp Baixada Santista, com uma dissertação muito bonita sobre o baile funk na Baixada Santista e os MCs assassinados pela polícia, por causa das letras da música dele, pelo protesto inscrito nas músicas deles. Eu acho que aí está evidente que é a maneira como o Estado trata os jovens negros, as jovens negras da periferia, como pessoas, como inimigas do Estado, como inimigas da sociedade. Não são criminosos. Dentro da ciência política, das ciências sociais, existe uma discussão muito interessante sobre a diferença entre inimigo e criminoso. Criminoso qualquer pessoa pode ser, qualquer pessoa pode quebrar a lei, transgredir a lei em qualquer momento. Passar no sinal vermelho, já virou criminoso. Fumou uma maconha ali, um baseadozinho ali no parque, já virou criminoso. Porque são alguns códigos inscritos na ordem jurídica que tipifica como ilegal algumas condutas nossas. Então, é criminoso. Agora, ser inimigo não se requer nenhuma justificativa. Não necessita nenhuma racionalidade para que exista aí o uso do terror contra essas pessoas. Essas pessoas, por suposto, ao inimigo, o terror, ao criminoso, a lei. As pessoas que são tratadas como criminosas, quando elas transgredem a lei, existe também uma lei que tipifica qual o tipo de punição. Mas e as pessoas vistas como inimigo? Qual é o tipo de punição que vem para essas pessoas? A morte. Só assim a gente pode entender, por exemplo, o massacre de Paraisópolis. Só assim a gente pode ver o assassinato seletivo, assim, de maneira assim, bem sistemática mesmo, dos MCs na Baixada Santista. Mais uma vez, eu acho que essa discussão anterior vem aqui a calhar porque são os jovens negros que são o centro, não o paradigma da construção desse inimigo. Mas aí todos os outros jovens que habitam esses espaços racializados, todos os jovens que habitam esses espaços negros também são vulneráveis e sofrem essas consequências do terror policial. Eu acho que por aí dá pra gente pensar isso aí, e por aí também dá pra gente pensar por quê. E aí eu tenho minhas dificuldades pessoais com essa discussão sobre o direito à cidade, porque eu penso que essa discussão sobre o direito à cidade é pensada sempre da lógica da sociedade civil, da lógica dos movimentos sociais, da lógica das pessoas que são cidadãs. E ao não cidadão, que Clóvis Mouro fala e outros falam, e esse não cidadão, não cidadã, como essas pessoas podem participar do direito à cidade? O direito à cidade é um direito que se vai reivindicar dentro das normas, não da legalidade. É um direito que se vai buscar dentro de todo o protesto, dentro de todas as condutas que estão inscritas, não
dentro da ordem democrática de direito. Mas se as pessoas negras, as pessoas da periferia são vistas como inimigas, a elas, outra vez, não está disponível esse protesto por meio dessa construção chamada o direito à cidade. O direito à cidade eu acho que teria que ser revisto, ampliado e radicalizado. E radicalizar essa perspectiva do direito à cidade é pensar a cidade como um território antinegro, é pensar a sociedade como um território anti-periferia, é pensar a cidade como um território em que se trata as pessoas negras e as pessoas próximas às pessoas negras como pessoas inimigas. Então, repensar o direito à cidade é repensar o que a Débora fala. Termos ingovernáveis. É abraçar a desordem como um programa de descolonização, nas palavras de Fanon. É pensar na cidade como um projeto que não nos serve e que, como não nos serve essa cidade, nós temos que propor um outro modelo e esse outro modelo tem que ser construído em nossos termos, não nos termos do poder. Então, essa perspectiva do direito à cidade é bonita, é importante, tem contribuído para avançar alguns direitos, mas quando a gente olha a continuidade do terror policial, a gente tem que parar e pensar duas vezes. Alguma coisa está faltando aqui nesse direito à cidade. Uma coisa é você se organizar, esse guarda-chuva do direito à cidade, para pedir cidadania urbana. Outra coisa é você não ter meios, não ter instrumentos jurídicos para lutar pelo direito à vida. E aí a diferença fundamental entre direito à cidade e direito à vida. Porque se você não tem instrumentos, protestos riem da cara, intimidam, o assassinato continua, greve de fome, viagens a Brasília, não acontece nada, encontro com deputados, não acontece nada, encontros com o Ministério Público desgraçado, não acontece nada, encontro com o Supremo Tribunal Federal desgraçado, não acontece nada. Ou seja, e desgraçado aqui no sentido que não tem graça nenhuma, que são mesmo maus. Se a gente quer usar os termos aqui desse debate tão pobre, empobrecido que tem no Brasil de Bolsonaro, são maus, são do mal mesmo. Então, essa gente não tem compromisso com a vida. E então o direito à cidade fica muito curto para dar conta dessa realidade tão perversa. A gente vimos a morte dos MCs, os MCs, eles cantavam nas letras de música dele, inclusive tá no nosso relatório, né, dos crimes de Maia, a gente cita eles, sobre a letra era o Proibidão. Se chamava Proibidão porque ele atacava o sistema e também atacava a negação de direito de um barraco de madeira, onde muitas crianças, que os madeirites apodrecia, caía dentro d'água, na maré. E eles falavam de dentro da favela de Palafitas, 2 cidades dentro de uma só. A periferia, as favelas, e as praias, que é o patrimônio. O patrimônio a zeladoria é só daquela parte, e é dividida pelo morro. A gente está falando de Santos, eles eram todos de Santos, só um que era de São Vicente. Todos eles negros, e eles cantavam. As crianças, até o dia de hoje, elas cantam os funk, não adiantou. Eles não conseguiram calar a favela. Então quem venceu foi o funk da favela. Aí voltando na ocupação da cidade, a periferia só tem direito de ocupar a cidade para ser escravizada. As mulheres como doméstica, né, como diarista, e os homens como trabalhar para o mercado, lojas, enfim, para ser escravizado para o capital. Aí mas para bater no Ministério Público, como nós batemos, eu e Dina, querer resposta da criminalização que estavam fazendo para as mães, e a gente pegar e sofrer um racismo dentro do Ministério Público, então eu vou dizer, de público ele não tem nada. Entendeu? Então, a gente no judiciário é olhado como as vítimas, coitadinhas, as pobres, são humildes, são pobres. Nossa, vocês tomavam conta do filho de vocês? Vocês sabiam o que os filhos de vocês estão fazendo? Eles criminalizavam a gente pelo olhar e com a caneta. Sim. Então, essa é uma das maiores metralhadoras do capital. Esse é o sujeito do capital, que não deixa
você ocupar a cidade. Mas eles deveriam olhar que favela e periferia também é cidade. E é nesse sentido, Débora, que eu estou aqui chamando atenção para essa maldade, essa política da maldade institucional, porque eu acho que, e você tem falado isso muito, e cartas abertas, e conferências internacionais, tudo isso que eu vejo você participando e organizando e tudo, e o Ministério Público continua sendo, cumprindo esse papel chave, né, na impunidade. É nesse sentido que eu chamo aqui a atenção para essa política da maldade. Estamos num momento de caça às bruxas no Brasil e tudo, mas é importante sim demarcar essa posição, porque existe aí uma política institucional da maldade que vai de um juiz ali de uma cidade do interior à Suprema Corte do país. Essa maldade ela é exercida por meio da omissão e, em muitos casos, como por exemplo no Ministério Público, por meio de uma cultura institucionalizada de arquivar processos contra policiais. Se você deparar com os processos, com os inquéritos, que não virou processo, de maio, todos, a gente aprendemos tudo dentro dos crimes de maio. Nós, quando a gente dividimos com a academia esse saber, a gente já viemos dividir com a academia para ter peso. Mas o mestre de cerimônia eram as mães que elas, sem academia, elas aprenderam a ser pesquisadora. Porque a mãe ela já nasce pesquisadora, ela se vira nos 30 para criar um filho. Elas não pegam aula para criar um filho. Então, quando a gente fala que nós somos ingovernáveis porque a gente jamais vai aceitar que um Ministério Público parabenize os assassinos dos nossos filhos. Se ele parabeniza, eles também são assassinos. Eles são encarceradores. E eles fazem parte desse sistema, quando você até faz um debate, como o Jaime fala, que você faz um debate com esses cidadãos, que eles acham que eles são cidadãos de bem, eles são zelador da lei, mas eles são violador da lei. Desde o momento que ele criminaliza uma pessoa tão igual a ele, mas como eles têm um racismo estrutural para zelar, eles criminalizam. Agora, Débora, me permita, Lorena, fazer essa pergunta aqui, Débora, porque, assim, você sabe, nos Estados Unidos, um jovem assassinado, e não estou fazendo aqui nenhuma comparação, porque as vidas são vidas em todo lugar, mas a escala do terror policial no Brasil é uma coisa que, a mim, jovem negro da periferia, em Guarujá, me choca. O fato de pensar o seguinte, como a gente entende essa escala do terror no Brasil? Não existe mais como colocar raiva nos textos. Não existe mais palavras para isso. Não existe mais palavras para Débora gritar e meter o dedo na... Assim, 600 jovens assassinados num período de 12 de 10 dias em uma cidade no Brasil e no mundo. O país inteiro, qualquer país do mundo inteiro, você pegaria fogo e seria ingovernável. Nos Estados Unidos, a morte de George Floyd, de Breonna Taylor, de Sandra Bland, dessas pessoas todas lá, criou uma convulsão nacional no país inteiro. Na Colômbia, um país em guerra civil por mais de 50 anos, uma guerra atroz que já matou milhares de pessoas e desterrou outras milhares, 43 jovens mortas em Cali no período de 2 meses, criou essa comoção no país e no mundo. 28 assassinados em Jacarezinho. Hoje à noite, não vai aparecer notícia, mas já tem quantos assassinados hoje mesmo? Em Alagoas, em Sergipe, na Bahia, fora do eixo Rio-São Paulo, quantos mesmo? Em Manaus e no Amazonas? Ou seja, a gente não sabe, mas todos os dias, pelo menos uns 10, 15 jovens são assassinados no Brasil. Não existe história no mundo da guerra síria, da questão palestina, do apartheid na África do Sul, do regime Jim Crow nos Estados Unidos. Não existe história que dê conta disso. Eu faço você entender. Quando uma esquerda é construída para garantir o punitivismo. Se essa esquerda ela não se redesenhar, que nós não vivemos no Estado Democrático de Direito. Em 2013 foi avisado para essa esquerda que a gente precisava desmilitarizar
as nossas vidas. E nós fomos calada. E eles não poderiam calar uma mãe que é a verdadeira defensora dos direitos humanos. Porque mesmo com fome, nossos corpos produzem alimento para dar para os nossos filhos. Mesmo com fome. Então, quando a gente vê uma esquerda punitiva, que me puniu num Prêmio Nacional de Direitos Humanos, de cadeias de rádio e televisão sendo transmitido, essa esquerda assinou a sua destruição. Nós mães, puxamos a máscara. Só que está difícil a gente continuar tocando o dedo na ferida, porque eles não conseguem furar as bolhas. Eles continuam nessa ilusão do mito. Uma esquerda de asfalto gourmet, que é punitiva, que me vê como uma mulher negra pobre moradora de favela, que não tem o mesmo patamar econômico e que não tem o direito de sentar na mesma mesa por causa de não conjugar o verbo. Acadêmicos falam bonitas para eles sobreviverem no glamour. Então não foi Mãe de Maio que gerou esse monstro que está aí. Eles têm obrigação deles derrubar esses monstros, porque eles criaram a cobra e ainda criaram os filhotinhos. Reclamar que os bolsonaristas são gados, todos nós falamos. Mas também a esquerda sabe que tem um monte de gado por parte deles. Porque mesmo eles sabendo que houve um massacre de maio, nenhuma linha era um presidente de esquerda. Até o dia de hoje, o silêncio sepulcral tem em cima desses crimes. É uma esquerda que vive de luta midiática. Nós não somos luta midiática. Nós não vamos ser nunca luta midiática. Entendeu? Precisaram ir para a rua porque mataram um negro nos Estados Unidos. Aí viu que eu digo para você, foi preciso morrer um negro nos Estados Unidos para a negrada ir para a rua. Mas eu queria ver essa negrada com atitude ir para a rua e ficar por tempo indeterminado, até cair o monstro que eles construíram para conduzir o Brasil. Eu quero que tenha essa coragem, porque nós temos coragem para isso, porque nós nunca saímos na rua. Nós saímos das ruas quando a gente fomos e mostramos qual era o caminho e a gente estamos recolhidos a ver no copia e cola. E esse copia e cola não é luta. Tu tem que ter coragem. Com capital você não pode ter um viés com a casa grande, porque você vai ser manipulado. E você não pode ter esse viés. Essa é a doutrina do movimento Mãe de Maio. Não é migalha que eles vão me dar para nós que nós vamos aceitar. Ou tudo ou nada. E quem senta na mesa com os porcos, o falero come. Enquanto não adianta falar, olha, tem que ocupar o poder para poder a gente conseguir os nossos direitos. Não precisa e se envolver com siglas partidárias. O poder é nosso, a sigla é nossa. Não se monta uma sigla nossa. A nossa sigla tem que ser revolução. Por isso que nós vivemos num país escravocrata. Nós vivemos num país que se alimenta da miséria. Então nós não podemos aceitar as migalhas, sabe? Por isso que nós somos ingovernáveis. Entendeu? Usa a favela como massa de manobra. Usa as periferias como massa de manobra. Entendeu? Não acaba a miséria, eles não acabam com a miséria. Porque se eles acabar com a miséria, eles perdem o poder. Então a gente tem que criticar, a gente tem que dar nome aos bois, e a gente costuma fazer, porque não tem como mais suportar isso, que as pessoas só vão para a rua quando morre alguém, quando está na mídia. A pandemia foi a Polícia de São Paulo, a gente tem que falar da Polícia de São Paulo, foi que mais matou absurdamente. Só parou, não foi por causa de movimento tal, não foi. Porque movimento tal está atrelado, entendeu? Em siglas partidárias. Não foi. Só parou porque tinha uma pressão de grupos que queriam uma agenda com o governo para falar do genocídio. E nesse sentido de esquerda que você está chamando a atenção aí, esse pacto
esse pacto entre esquerda e direita, no que diz respeito aos jovens pobres negros da periferia, eu acho que aí está uma outra lição que a gente aprende das Mães de Maio, é que nossos filhos e filhas, a biografia deles e delas, não está aberta para debate. Não estamos aqui discutindo se o nosso filho ou nossa filha tinha uma passagem pela polícia. Não estamos discutindo se fumava maconha. Não estamos discutindo se roubou alguém. Esse não é o ponto do debate. Porque eu acho que aí é que está. Seria possível uma solidariedade radical das esquerdas suficiente para não fazer uma distinção cruel entre vítimas boas e vítimas más? O George Floyd era um jovem negro que não estava fazendo nada de mal, estava só parado. Vamos às ruas. Esse jovem que foi assassinado aqui no centro de São Paulo era um jovem que era trabalhador. O que falar então dos jovens e das jovens que fumam maconha na periferia? Que estão na biqueira, fazendo sua correria, porque não existe um outro meio de sobreviver na cidade antinegra. O que falar das pessoas negras e da periferia que não querem ser governadas pelo Estado? Que, ao contrário de uma esquerda mais suave, não está interessada em políticas por vias institucionais e não as condena. Eu acho que tem aí espaço para várias possibilidades de buscar não descolonizar esses espaços, mas o ponto que eu estou aqui tentando fazer a partir do que a Débora está falando é exatamente pensar como se constrói uma solidariedade radical, horizontal, por meio do abraço radical a essas pessoas que são vistas como as inimigas da sociedade. A lógica de criar essa distinção é uma lógica perversa que faz com que os pobres participem dessa política da maldade que estamos discutindo aqui hoje. Eu acho que a gente pode ter colocado o nome dessa discussão de política da maldade, Débora. As pessoas brancas, pobres participam disso. As pessoas que estão na cidade lutando pelo direito à cidade participam dessa política. Porque elas fazem essa distinção e porque o assassinato de jovens pobres, negros e negras desse país é sempre trazido ao debate por meio do qualificador. Trabalhador ou não? Tinha passagem pela polícia ou não? Ia para a igreja ou não? Eu vou aproveitar a sua fala, Jaime, porque vocês foram falando ao longo da conversa dessa relação Brasil-Colômbia. E olhando pelo aspecto latino-americano, o movimento independente Mães de Maio cada vez mais tem expandido suas fronteiras, sejam elas as nacionais, mas também as internacionais. E o Brasil e a Colômbia, apesar das especificidades de cada país, possuem estruturas semelhantes no que diz respeito à segregação espacial, o peso demográfico da população negra e as questões da violência. Então, como é que tem sido o processo de articulação entre as mães e os familiares nestes dois países? E aí, Debs, se você também quiser falar sobre a questão dos Estados Unidos, Jaime também fique à vontade para tecer seus comentários. O lugar que a gente ocupa quando a gente atravessa as fronteiras é a América, né? América. A gente conhecemos uma região que é Chicago, né? A gente conhecemos pessoas que ficaram 30 anos presos por portar maconha. E depois também saíram de lá bem assim, sábio. Viraram doutor, muitos deles viraram doutor e se formaram lá dentro. Mas foi mais de 30 anos. Veja bem que sistema pesado, é punitivo. Mas depois, quando a gente conhecemos a realidade da Colômbia, Colômbia tem duas Colômbias. Tem uma Colômbia que perdoa seus avós, para que o futuro não alimente esse ódio. E tem outro lado, que é Cali, que é onde tem a população negra, a maioria, que não quer. Eles querem eles serem presidente. Eles querem eles fazer as leis deles. Eles não aceitam ser governados com um requisitor, entendeu? Então, é uma diferença. Então, a gente vê a realidade de Cali, e principalmente no território onde nós fomos, que tem fronteiras invisíveis. A gente construindo, fomos lá e deixamos um recado, participamos de uma fonte de inspiração que tem um centro acolhedor.
que é o Centro Cultural de Chatanduro, que aquilo ali é uma potência, uma ferramenta, tu sai dali que tu quer mais militar ainda. E vê que do lado tem uma guarita da polícia paramilitar. E fronteiras invisíveis. E mais agravante ainda. Só que as mulheres, elas se passam para lá e para cá nas fronteiras invisíveis. E a gente viu uma rincha de familiares que sofrem com o ataque das Padilha, como dizem os meninos, e eles também ficam naquele conflito. Nós falamos que eles tinham ali, aqui o Centro Cultural de Chatanduro, tinha o dever de fazer essa junção. Chegava, cantava, eles são muito legais nos cantos, vai nas portas das pessoas, convida para ir para o centro, vamos se juntar, vamos, mulher para mulher, porque o homem quer a guerra. A mulher quer a mulher, porque o homem ele é o carro-chefe para conduzir o capital, entendeu? Então a gente se criamos assim, eles se criaram e nós se criamos junto. É uma luta coletiva que você de longe, você parece que você está muito próximo. Você esconde, mesmo assim nesse quadrado dessa pandemia, quando você vê, você tem vontade de pular para dentro da tela e dar um abraço. É o abraço do amor, da legitimidade, de uma luta que é uma luta humilde. A gente vê essa população derrubar uma estatueta e bateu de frente. E é diferente do Brasil, que arruma uma criminalização para aquele movimento, porque tem próprio movimento que é contra, é a esquerda punitiva. Entendeu? Que eu fico horrorizado com aquele vandalismo, que ali é um trabalho do Borba Gato, era um trabalho artístico, de cerâmica, que o Bibi, que estava de costa para a cidade, que não sei o quê, se justificando. Sabe por quê? Porque eles dividem o pobre e o rico de esquerda. E na Colômbia é a mesma coisa, mas a gente também está com esses ricos de esquerda. E falar que no Brasil ninguém perdoa assassino, não. Entendeu? Que não tem isso no Brasil, de perdoar. E a gente tem que conscientizar. A gente tem esse grupo de mãe que foi para Cali. E ela já é do grupo das mães que quer perdoar os assassinos. Não, porque Cali fala não. Né? Então a gente tem que conscientizar e a gente está conseguindo. Assim, ó, nos contatos de longe, falando que é inaceitável isso. Então, isso também é conscientização e a gente tem avançado. Entendeu? Das pessoas falar não para esse sistema racista. Porque o que o sistema está fazendo é o perdão. Mas a gente também sabe que tem um membro dos acusados pela morte do presidente do Haiti que também sumiu com o corpo das mães, que vai dar esse perdão. Você está vendo que não adianta perdoar assassino, porque ele é cultural, ele trabalha para o capital. Eu falo isso no Brasil com essa justiça restaurativa. A justiça restaurativa é tipo isso que as mães estão tentando produzir lá em Bogotá. É uma justiça que ela traz o infrator e a vítima, para o infrator pedir perdão e ficar todo mundo bem. A vítima nunca vai perdoar o infrator. Então, essa justiça restaurativa, ela não pode também ter dois pesos e duas medidas. Ela tem que ser restaurativa, restaurar o sistema de justiça. Senão ela é mais uma ferramenta opressora e tudo isso. Então a gente encontra isso. Também vimos a resistência das mães do México, né? As mães, principalmente as mães de Ayotzinapa. Outro grupo de familiares também no México, que procura, faz tipo nós, que se olhar antropólogo que nós temos, de antropologia também, assim, mas de escavocação, que você está procurando partícula, eles também têm um grupo, né, que é a Associação Vida, e também Mapuche, que é onde eu me identifico.
Eu me identifico muito com a bandeira do Mapuche, porque eles estão escrevendo a Constituição deles e na revolta deles não tinha siglas partidárias. Que aí é esse caminho. Esse caminho e a luta dos Mapuche é uma luta que o movimento Mãe de Maio mais se identificou. Entendeu? Junto com a luta de Cali, que é tipo semelhante. A gente vê a divisão que são países com duas mentalidades, que a gente tem que resgatar o outro lado que pensa junto com o capital. Acho que esse silêncio é bom para a ouvinte. Silêncio comunica também. Eu queria somente pensar também aqui um pouco em relação a Cali e São Paulo, o Brasil e Colômbia em relação à ditadura militar. Eu acho que Débora tem educado muito a esquerda, tem radicalizado o movimento de direitos humanos no Brasil muito. E não falo aqui como retórica ou como bajulação, não. Eu acho que quando a Débora fala que é preciso desmistificar a ditadura, é preciso saber que a democracia das chacinas, nas palavras da própria Débora, sempre existiu, que 64 não é um marco relevante para o povo pobre e negro da periferia, porque a ditadura militar no Brasil, para essas pessoas, para nós, sempre existiu. Débora dá um giro de 360 graus aí nessa conversa e dá um nó na cabeça da esquerda, de pessoas progressistas, ativistas de direitos humanos, dá um nó na cabeça. O que é que a gente faz com essa ditadura que segue aí todos os dias e que ela é tão normalizada que não é vista como ditadura? Então, assim, quando as Mães de Maio chama isso, pega a bandeira do Brasil, vira de cabeça para baixo e coloca cruzes no lugar que deveria ser ordem e progresso, eu acho que não entendemos o recado, Débora. Desculpa, não entendemos. Temos aqui uma deficiência cognitiva de entender a mensagem das mães, entender as mensagens da Débora, porque é uma mensagem demasiado revolucionária, demasiado radical para a gente. Perdão por isso. E eu falo perdão porque são os jovens, as jovens negras, as jovens pobres, o sangue delas que alimenta o teu ódio, que alimenta a tua teorização a partir de tua dor e que a gente não conseguiu digerir. E eu acho que isso é a mesma coisa em relação à Colômbia, porque, assim, o povo negro da Colômbia, o povo negro de Cali, para não generalizar tanto, as pessoas com quem eu trabalho, eu vejo essas pessoas mobilizarem um léxico cultural, mobilizarem todo um discurso cultural para tentar ser legível, para tentar fazer a dor deles legível perante a sociedade civil. Mas, como se diz aqui, não passa nada. Não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque as pessoas negras das periferias aqui, o alabau, por exemplo, que é uma expressão cultural de dor, que é um cântico de dor, de soluço, de raiva, de angústia, é consumido pela sociedade branca mestiça como se fosse uma prática cultural. Então, qual é o espaço reservado às pessoas negras em uma sociedade como o Cali, por exemplo? Só a parte cultural. Aí vem os negros bailar, aí vem os negros com sua comida, aí vem o negro com sua culinária, como no Brasil. Samba, carnaval. Então, o espaço para reclamar direitos é muito fechado. Aqui poderíamos dizer, o sinal está fechado para nós que somos negros. E nesse sentido, porque está fechado mesmo, não existe possibilidade de fazer reclamos de direito, de fazer legível essa. Então, quando a Débora pega um avião e vem a Cali, por exemplo, se encontra com as mães e as mães falam de suas dores, falam que estão consumidas com o trabalho de empregadas domésticas, que é a principal ocupação das mulheres negras em Cali. Essas mulheres falam, não tenho tempo de me organizar, Débora. Na verdade, muitas chegaram atrasadas na palestra que a Débora deu, porque estavam vindo do trabalho do emprego doméstico. Outras terrorizadas pela violência do vigilantismo, do paramilitarismo. Então, tudo isso faz com que a Colômbia e o Brasil tenham aí a proximidade sinistra. A Colômbia se gaba de ser o país das Américas, que, ao contrário do Brasil, de todo o Cone Sul que estava imerso na ditadura militar, Colômbia não teve ditadura militar. É um país altamente legalista, um país que se gaba de nós não entramos nesta vaina, nessa confusão de ditadura militar. Nós seguimos uma ordem democrática. Mas a ordem democrática da Colômbia para o povo negro é ditadura. Assim como a ordem democrática brasileira é ditadura. E aí está então a afinidade, a aproximação desses dois. Mas a aproximação também está do outro lado para a gente
também não emendar as pontas dessa conversa, que é em relação a essa geografia. A desmilitarização das Américas, que Débora tanto fala, é abraçada também por essas mães aqui. As mães que a Débora fala aqui, mãe de Soacha, por exemplo, em que, olha a confusão, onde esses homens paramilitares brancos que foram assassinar o presidente do Haiti era membro das Forças Armadas da Colômbia, envolvido no escândalo dos falsos positivos. Que eram os falsos positivos para as pessoas que talvez não saibam no contexto colombiano, é que o governo do presidente Álvaro Uribe, de direita, tinha um incentivo militar para os soldados que aprisionassem, que capturassem ou que matassem os guerrilheiros das Farc, não? Então, o que aconteceu com esse incentivo? Vamos buscar mais e mais. Então, teve mais de 6 mil pessoas, eu acho que não tenho exatos dados, mas mais ou menos 6 mil jovens documentados que foram falsos positivos. Jovens que foram assassinados e vestidos roupas de combate, botas, para dizer que esses jovens eram guerrilheiros e que por isso mereciam ser assassinados. Esse era o programa da segurança democrática do presidente Álvaro Uribe, e que aqui alguns teóricos chamam de seguridade terrocrática. Não é diferente de que até pouco tempo no Brasil tínhamos condecoração por bravura. A Polícia Militar do Rio de Janeiro dava condecoração por bravura aos policiais que assassinassem pessoas supostamente criminosas. Falsos positivos brasileiros. E aqui entre nós, tão familiar que soa até uma conversa fora de lugar, que falsos positivos é o que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, sabe produzir mais do que qualquer outro país do mundo, qualquer outra polícia. Jovens assassinados, uma arma na mão. Jovens assassinados, desaparecem e depois aquele copia e cola do boletim de ocorrência. Policiais atenderam uma ocorrência, foram recebidos a tiro com agressão injusta, revidaram o tiro e os bandidos morreram a caminho do hospital. Pode ir na ouvidoria de polícia, fiz um trabalho na ouvidoria de polícia e todos iguais. Isso. Auto de resistência. E a súmula 70, que é a fala do policial, não é? Que em São Paulo tem um outro nome. Eu acho que é que você traz isso aí, Jaime, com uma riqueza de detalhe. Os falsos positivos, nossos e de vocês, ou nossos e nossos. Eu acho que quando a gente faz aquele filme Apelo, que a gente mostra aqueles enterros naquelas valas, com pessoas com nomes na tampa dos caixões e são enterrados como indigentes, no próprio cemitério onde tem um memorial da ditadura. É muito contraditório. Então a gente acaba fazendo aquele filme para mostrar que nós estamos numa democracia. Onde que estão os restos mortais daquelas pessoas quando os corpos são exumados? Não se há uma resposta. Só são aquelas que estão naquele memorial. Mas a gente tem um morro só com valas, que depois os matos cobrem, mas a estaca continua ali, até apodrecer. Números. É assustador o terrorismo que acontece no Brasil, velado. Sim. Pela essa esquerda gourmet. Quando não traz à tona, a gente não traz esses dados à tona, porque é muito conchavo. E eu digo mais. Não existe paz sem justiça social. Não tem como. Porque enquanto não houver justiça social na Colômbia, no Brasil, não tem democracia. Não haverá paz. Porque eu não sou da paz. Enquanto não houver justiça e justiça social no Brasil e no mundo, eu não sou da paz. Então, quando a gente vai para esses territórios, a gente temos que falar qual é a ideologia nossa. E acordar essas mães, porque a luta do movimento Mãe de Maio é uma luta que é muito semelhante à luta das mães de Cali, sabe, da resistência, né, dessa negação de direito e achar que Cali também tem que ir para a cultura da paz. Quando a gente vê que o Estado nega tudo, né, a galera da cara preta, jamais eles têm essa justiça social, a não ser o escravismo, a negação de tudo. A Cali me ensinou muito, mas não é diferente em nenhum ponto. A semelhança é muito forte, Brasil e Colômbia. É muito semelhante, inclusive em termos da participação de policiais que vêm
dos pobres, policiais de todas as classes sociais e de todas as identidades raciais presentes. O que não nega o fato de ser a antinegritude que organiza essas práticas policiais, né? Esses policiais estão falando para eles mesmos alguma coisa aí. Porque quando eles abraçam também esse ódio contra as pessoas negras e pobres, mesmo sendo um policial negro e pobre, tem alguma coisa a mais aí para ser entendido. Eu acho que é o que esse policial está falando para ele mesmo em termos desse ódio que ele aprendeu na sociedade brasileira, né? E que ele reproduz. Olha, gente, a conversa foi excelente. Eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês em fazerem essas conexões que foram tão ricas e tão urgentes, né? Acho que é mais que urgente na fala da Débora e do Jaime. Ser incomodado, é preciso ser incomodado para que alguma outra forma de manifestação aconteça. O incômodo é necessário. Queria muito agradecer, dizer que as portas do 1049 estão abertas para vocês voltarem. Eu quero agradecer a oportunidade, Lorraine. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Débora, por conspirar sempre juntos, pelos ensinamentos, pela luta, por não deixar a gente se perder. Quero agradecer muito essa oportunidade e dizer ao CAAF que vocês estão de parabéns pela sensibilidade em escutar as vozes da Mãe de Maio. Ter a Débora como uma pesquisadora, eu acho que é para vocês ficarem de joelho agradecidas. Muita gente gostaria de ter a Débora como pesquisadora. Acho que isso é importantíssimo, esse reconhecimento. A universidade precisa abraçar esse processo de descolonização, e esse processo de descolonização na produção do conhecimento vem por meio disso, do que a Débora sempre fala, que os nossos diplomas não sejam diplomas que pingam sangue, que nossos diplomas sejam, já que escolhemos esse campo de batalha porque somos muito bundões para pegar a arma na mão e enfrentar o terror policial, tudo bem. Já que abraçamos então essa linha de insurgência mais a partir da academia, que pelo menos sejamos coerentes com o que a gente produz e escreve dentro da academia. Isso quer dizer que a gente tem que produzir e escrever, nas palavras de um amigo meu, com a faca entre os dentes. E eu acho que é isso que a Débora faz e é isso que a Débora anima nesses espaços que a Débora e que as Mães de Maio estão. Elas radicalizam o debate e elas radicalizam a gente. E temos que somente estar super agradecidos e agradecidas por essa oportunidade de quem está doída, de quem está machucada, encontrar força e luz, disponibilidade e generosidade intelectual para nos guiar nessa tarefa de transformar o Brasil. Débora tem formado uma geração inteira de pessoas. Eu sou uma delas. E isso é muito importante reconhecer isso em público. Não é endeusar nossas lideranças, que todas elas têm suas faltas, e colocá-las como não é responsabilidade total. A partir de agora eu vou... Não. Queremos Débora como Débora é. E queremos nossas lideranças como elas são. Com falhas e com brilhantismo. Lindas, maravilhosas e com sua humanidade. E essa humanidade possível é que faz a luta social ser tão tolerada no meio de tanta atrocidade. Para terminar, quero terminar com um versozinho de uma música que eu acho que expressa bem essa América Latina doída. É a música do León Gieco, da Argentina, que se chama A Memória. Tem um verso aí que ele fala que eu acho que é uma homenagem aos que tombaram, as que tombaram nos crimes de maio e nos crimes de sempre no Brasil. Ele fala o seguinte: tudo está gravado na memória. A memória é uma espinha da vida e da história. A memória machuca até sangrar aos povos que a amarram e não a deixam andar livre como o vento. Obrigado. Uau! Olha, Lohane, eu agradeço imensamente esse bate-papo, agradeço essa riqueza de falas traçada por esse linguarado Jaime. Dizer que Débora é radical, pode ter certeza que eu assino embaixo, porque a nossa radicalização, ela vem da retirada dos nossos filhos. A gente dá risada com a faca afiada no meio dos dentes, porque a sabedoria quem nos dá foi aquela pessoa que foi retirada do seio da nossa família, né? A dor, ela tem que se transformar em sabedoria.
né? E dizer que o movimento é um movimento multiplicador. O nosso movimento e o movimento das mães me ensinou muito a dizer que o que nós vemos, Jaime, Dina, Lohane, Aline, um CAAF, que nós gritamos assim, sabemos fazer CAAF. É a fala humanizada que sai daqui. Essa fala humanizada, ela não vem da boca, ela vem do ventre, do útero. É para que o nosso exército de filhos siga junto conosco. Não é romantizar a luta, é dizer que juntos nós somos mais fortes. Foi uma troca muito gostosa, porque o saber, ele faz as mãos entrelaçadas, porque o sofrimento é o mesmo. Ele vem de berço quando a gente tem a negação dos direitos, sabe? Onde a gente, para poder a gente ser o que nós somos, a gente sofremos. Ninguém ocupou uma universidade porque é sábio. Foi muita luta, muito sofrimento, e é um sofrimento, porque não é espaço para nós. Mas a gente tem que meter o pé na porta, porque nós não fomos convidadas para entrar. Nós metemos o pé na porta e falamos, aqui nós estamos. E aqui nós vamos ficar para transformação, não para curriculares que não morde. A gente quer currículo transformador, que multiplica. A multiplicação vai fazer com que as universidades produzam conhecimento, esse tipo de conhecimento, para poder a gente alcançar os iguais. Todos nós somos iguais perante a lei e perante o conhecimento também, para poder a gente resgatar o nosso país desse mar de lama e essa América, e esse saber tem que ser multiplicado cada dia mais. Obrigada. Bom, para quem nos escutou, muito obrigada, um abraço muito grande e nos vemos na próxima.